E aí, gente plana, tudo bom? Eu vim trazer aqui um dos vídeos mais aguardados de dezembro, que é o meu planner lineup, ou quais são os planners que eu vou usar, como é que vai ser o meu sistema de planejamento em 2023. E aqui está basicamente ele. Aqui nós temos 3 lançamentos que logo vão estar na loja. Com capinha pro meu Kimbor A6. Aqui. Capa para Wix também. E capa para o A5. Então, basicamente, esse aqui é um super spoiler dos próximos lançamentos da loja. E eu vou usar ainda um argolado A5, porque eu vou explicar isso mais adiante. Mas, nesse vídeo aqui, eu trouxe esses planners apenas para ilustrar, porque vai ser um vídeo mais de conversa e que eu vou explicar como que eu pretendo usar cada um desses planners, cada um desses cadernos, né? E eu vou mostrar em mais detalhes por dentro em outros vídeos separados, daí um vídeo para cada um dessas ferramentas, né? Eu vou botar eles mais de ladinho aqui e trazer o meu caderninho aqui de ideias. Esse caderninho aqui é lá da empresa onde eu presto serviço de comunicação, onde eu faço a parte de conteúdo e tal. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu faço isso. E nesse caderninho eu chamo ele de meu caderninho de ideias. Nesse caderninho aqui, então, eu escrevo é um caderninho de anotações geral, né? E eu já tô pensando no meu sistema de planejamento há alguns meses. E foi, acho que desde outubro, que eu comecei a pensar nisso, né? E eu abri esse caderninho justamente com as coisas que eu gostaria de usar. Então, eu vou explicar aqui, tentar explicar um pouco da onde surgiu e como que eu montei o meu sistema de planejamento. Então, aqui, a primeira parte, esse caderninho aqui, eu vou escrevendo as coisas nele conforme vão surgindo, tá? E então, não tem uma ordem específica, as coisas ficam meio espalhadas por ele. Tem algumas coisas aqui que eu não quero compartilhar, né? Daí eu cobri. E aqui a parte final do planejamento do meu setup, do meu sistema de planejamento para 2023. Então vamos começar aqui pelo começo. Eu primeiro separei as áreas da minha vida, né? As áreas da minha vida seriam casa, capra, prina e pessoal. Daí eu fiquei pensando, mas será que eu preciso ter um planner para cada uma dessas áreas? Não sei. Tá, vamos para outra parte. Isso foi minha linha de raciocínio, eu pensando em como que eu ia montar o meu sistema de planejamento, né? Daí eu separei assim, tá, quais são as ferramentas que eu quero usar, né? Eu quero usar o Robonit, no caso não é Robo, é um Kimbor, né? Kimbor A5. Eu quero usar o Kimbor Wix, eu quero usar o Kimbor A6. Eu ainda quero usar algum argolado, e daí eu mantive o A5, depois a gente vai ver por quê. E o meu Pocket. O Pocket, ele é minha carteira e o local onde eu guardo as informações rápidas, né? E anotações de consultas médicas, etc. Aqui tem um breve detalhamento dos cadernos e livros que eu uso para minha rotina de escrita da manhã, mas isso aqui é um outro vídeo em outro momento. Então eu comecei a pensar
no que eu ia usar, para que eu ia usar cada um dessas ferramentas, cada uma dessas ferramentas que eu declarei aqui em cima, né? Então eu decidi que no Kimbor A5 eu ia usar ele para calendário. O que eu quero dizer com isso? Agendamentos, planejamento de compromissos, coisas que tem dia, hora para acontecer. É a minha agenda. Então a gente separa, né? Agenda de lista de tarefas. Então o A5 vai ser o Kimbor A5, que é esse preto aqui, vai ser a minha agenda. O Kimbor Weeks, que é este daqui, vai ser o meu planner de casa. Então, nele, como eu já estava usando alguns vídeos atrás, planejamento de refeições, de limpeza, planejamento de vacinas do bebê, coisas que toda casa precisa saber, precisa ter informação de quando vão acontecer ou quando devem acontecer. Então, isso vai ficar nesse Kimbor Weeks. O Kimbor A6, que é este daqui, vai ficar com a minha lista de tarefas. Eu uso planejamento diário faz muitos anos. É o meu formato favorito de planejamento. E eu basicamente não sei funcionar no meu dia se eu não tiver uma lista de tarefas para seguir. Então eu decidi usar o Kimbor A6, que é um dia por página, para escrever a minha lista de tarefas e planejar o meu dia específico, né? Tá vendo que tem várias marcaçõezinhas aqui? Isso aqui vai ser um outro vídeo que eu vou explicar como e o que eu vou registrar em cada um dos layouts desses Kimbors. O Pocket vai continuar sendo o meu hub para listas rápidas e planejamento a longo prazo, no caso, marcar consultas lá para 2 meses, 3 meses e assim por diante. Ali eu mantenho um calendário mensal só para esse tipo de anotação, muito simples e muito rápido. Mas dá para perceber que aqui, que esses três aqui, eles tá faltando coisas, né? Porque no meu argolado eu mantenho muito mais informação do que apenas lista de tarefas e calendário. Eu tenho planejamento de projetos, eu tenho planejamento de conteúdo, eu tenho listas de referências e coisas desse tipo. Então, eu não poderia abrir mão de um argolado para manter esse tipo de coisa. Basicamente, o meu argolado, meu planner fichário A5, vai ser a casa dos meus projetos, dos meus planejamento de conteúdo, das minhas listas variadas, que não sejam necessariamente listas de tarefas diárias, né? Vai ser a casinha dos meus trackers, dos meus controles, a casa dos meus métodos e objetivos e anotações gerais. Como muitas de vocês já sabem, eu tô grávida e eu vou ter neném no começo do ano. Então, ao invés de definir metas específicas para 2023, porque eu não sei como é que vai estar meu primeiro filho, eu não sei, ou filha, tá? Eu não sei o sexo. Eu não sei como é que vai estar minha vida no que vem. Partindo desse princípio, eu decidi não estabelecer metas específicas e sim áreas de foco para 2023. E eu decidi atribuir uma área de foco para cada trimestre do ano. Janeiro a março, saúde mental. Fazer tudo o possível para manter a minha saúde mental, que vai ser logo quando o bebezinho é pequenininho, aquelas questões pós-parto, cuidar para não ter, ou se tiver, tratar de depressão pós-parto e esse tipo de coisa. Então, focar na minha saúde mental. De abril a junho, focar na minha saúde física. Então, retomar
peso, retomar exercícios físicos, alimentação, focar mais nessa parte. De julho a setembro, focar em negócios, na Plina, em fazer dinheiro, porque muito provavelmente aqui no primeiro semestre eu estou prevendo isso, né? Que eu vou dar uma baixada na bola na parte profissional em função do bebê. E de outubro a dezembro, focar em família num geral, em função das festas, em função de ser final de ano e esse tipo de coisa. Beleza. Importante eu definir as áreas de foco para 2023 antes de pensar nas coisas que eu gostaria de controlar e pensar e ter no meu radar para montar o meu sistema de planejamento, que é mais ou menos o que tem aqui. Na parte pessoal, eu separei em saúde física e saúde mental, né? A parte de saúde mental, fazer checklist da minha rotina de escrita no meu Argolado A5, checklist da rotina de leitura, também no Argolado A5, um controle de humor, porque eu volto aqui na parte de saúde mental, né? Área de foco para o primeiro trimestre. E anotações para sessões de terapia também aqui no Argolado A5. Na parte de saúde física, um controle de hábitos para exercício físico com color code. E isso aqui eu coloquei no A6, que seria esse daqui. Controle de sintomas, muito provavelmente no A6 também. Anotações e perguntas para médico, para fazer para o médico. Fazer no Pocket, porque minha carteira vai estar sempre comigo, eu não vou perder isso. Controle de peso aqui no A5, porque também eu me peso uma vez por semana. Tranquilo, não preciso ter essa informação todos os dias. Listas de alimentos que são FODMAP. FODMAP são alguns alimentos que produzem mais gás no teu intestino e eu tento evitar esses alimentos, então eu gosto de ter uma lista desses alimentos. Então essa lista faz sentido que esteja no meu Wix, porque o Wix é o planner de casa, então vai ficar ali na cozinha e tal, de fácil acesso. Então na parte de anotações, ele tem poucas páginas de anotação aqui no final, vai ter essa lista de FODMAPs. E um tracker de sono também no meu A6. Metas pessoais, rotinas pessoais mês a mês com o baby. Férias de viagens, essas coisas que são planejamentos maiores, né? Vão ficar aqui também no Argolado. Aqui no Argolado também vamos ter coisas da Plina, que seria coisas de conteúdo, lançamentos, planejamentos de lançamentos e reposições, planejamentos de produção e metas. Metas anual, semestral, trimestral, mensal, semanal e diária. A parte semanal e diária vão ficar, então, separadas tanto no A6 quanto no Kimbor A6 e no Kimbor A5. Casa e família. Alguns acompanhamentos do bebê vão ficar aqui no A5, no Argolado A5, né? Acompanhamento de peso, consultas, vacinas, grandes marcos, né? As coisas de casa. Então, zonas, refil de zonas, né? Eu vou desenhar ele à mão ou imprimir ele em um tamanho menor no Wix. Checklists semanais também no Wix. A parte de alimentação. Listas de receitas favoritas por trimestre. Vai ficar no Argolado A5, porque é uma coisa de referência, né? O planejamento de refeições mensal, que vai ser feito por trimestre, vai ficar no Wix, para todo mundo ter acesso.
A minha sogra vai vir me ajudar com a comida, principalmente. Então ela pediu que eu fizesse um planejamento de refeições. Eu ainda. Mais adiante depois eu mostro. Eu fiz algumas listas de algumas coisas que a gente gosta de comer, mas eu ainda não fiz o planejamento oficial de refeições. Lista de compras do planejamento de refeições daquela semana. Isso pode ficar no meu pocket. Lista de compras básicas com as marcas preferidas. Isso vai ficar aqui no Wix, porque é algo que eu gostaria que outras pessoas da casa tivessem acesso, porque vamos supor que eu esteja impossibilitada de eu ir ao mercado, então a minha rede de apoio pode pegar o plannerzinho, levar para o mercado e ver quais são as marcas favoritas das coisas básicas que a gente costuma comprar. Lista de compras básicas do sacolão da feira, né? Quais são aquelas coisas que a gente sempre tem em casa? Cebola, batata, tomate, cenoura. São algumas coisas que eu sempre gosto de ter em casa, mas eu sei que muda de família para família. Então, o que eu gosto de ter em casa, por exemplo, uma coisa que eu nunca comia na casa dos meus pais, porque minha mãe não tem o costume de cozinhar e fazer, é vagem. E eu gosto muito de vagem. Então, é uma coisa que são coisas diferentes da minha casa para casa da minha mãe, né? Então, são casas diferentes. E listas de compras básicas semanais, que daí isso aqui seriam coisas que perecíveis, né? Iogurte, frios, manteiga, suco, sei lá, essas coisas assim. Algumas outras coisas a controlar na parte de casa seriam reformas, né? Isso aqui também vai ficar planejamento de reformas, vai ficar no A5. Viagens e férias, também no A5. E as coisas dos cães, né? Então, consultas de veterinário, vacinas, vermífugos. Isso aqui eu tenho um kitzinho específico lá no site que é Pets, que tem justamente essas informações aqui. Então, vai ter um, um conjuntinho desses para cada uma das minhas cachorras. Quando eu comecei a pensar sobre os meus controladores, os meus trackers, eu separei aqui por tipos de local, né? Porque esses três Keyboards, eles têm uns layouts que são muito legais para fazer habit tracker. Aqui, ó, esses layouts que tem um mês e todos os dias, deixa eu ver se dá para ver, do ano, são bem legais para fazer controles de hábitos. Então eu pensei, talvez, em fazer no A5, nesse aqui, alguns trackers de vendas, de posts nos stories, de post no TikTok, no YouTube, no Instagram e no blog. No A6, leitura, exercício físico, escrita, essas coisas. No Wix, esse tracker para fazer no Wix eu acho maravilhoso e uma ótima, ótima, ótima ideia quando se trata de coisas de casa. Que não é um tracker que tu vai escrever aqui o que quer e checar todo dia. Não, não é isso. É um tracker de última vez. Sabe aquelas coisas que a gente, teoricamente, deveria ter uma frequência, mas daí a gente põe no planner e esquece, né? E não funciona muito bem. Esse tracker, tu vai escrever, vamos supor que, última vez que troquei o óleo do carro. Então, tu vai escrever no dia, né, aqui. Vamos supor que dia 10 de maio eu troquei o óleo do carro. Então, troquei o óleo do carro. Daí tu vai estar lá em dezembro, tu vai, putz, quando é que foi a última vez que eu troquei o óleo do carro? Daí tu vai olhar assim, tá, foi dia 5 de maio. E assim por diante para todas essas pequenas coisas que a gente tem que fazer com certa periodicidade, mas que a gente sempre esquece, né? Então, eu pretendo usar essa parte do Kimbor Wix para fazer um tracker última vez que. E algumas coisas do bebê também eu quero colocar aqui no Wix. Por exemplo,
as datas que vão de mêsversário. Não pretendo fazer festa, bolo, essas coisas de mêsversário, eu acho isso uma bobagem. Tudo bem se tu gosta, eu sou muito, muito, muito prática e não acho necessário. Vacinas, datas de consulta e alguns marcos do bebê. Aqui tem uma lista de comidas pro puerpério, que é o que eu falei que eu vou usar essa lista aqui para montar os planejamentos de refeição aqui no Wix. Mas isso aqui é um outro vídeo também que a gente vai fazer. Aqui tem algumas das listas que eu falei que eu quero manter aqui no Wix. Eu já comecei a fazer elas aqui. E, por fim, eu fiz, então, uma lista dos refis e dos miolos que eu preciso imprimir ou ter dentro do meu argolado A5 para que eu consiga manter o meu sistema funcionando. Eu sempre uso 6 divisórias, às vezes até uso algumas divisórias superiores para ter mais facilidade de encontrar certas coisas, mas no geral eu separo o meu planner sempre em 6. Eu decidi que a aba 1 do meu argolado vai ser pessoal, e daí eu preciso de refil de controle de hábitos, folhas pautadas, refil de metas pessoais e de rotinas. A aba 2 vai ser a aba de família, então coisas relacionadas ao meu esposo, ao meu bebê e aos meus cachorros. Que aqui em casa, cachorro é família, tá? Então, algumas coisas em relação à rotina do bebê. Qual a rotina de sono, qual é... Rotina não, né? Ritual de sono. E outras coisas do tipo. Eu preciso do refil de acompanhamento infantil. Também tem no kit casa, lá disponível no site. E o refil de pets. A aba 3 vai ser a aba de casa. Então, rotinas da casa. Eu quero o ano em 4 páginas para poder planejar coisas que eu sei que acontecem, vamos supor. O meu IPVA vence em abril, então eu coloco no refil do ano em 4 páginas e no mês de abril tem que pagar o IPVA. E essas coisas assim, que são um planejamento a longo prazo, sabe? Algo bem, bem de referência, né? Colocar um checklist mensal de contas, né? Contas pagas e algumas folhas pautadas. Aba 4, Plina conteúdo. Então, planejamento de conteúdo da Plina. Eu preciso de refil de planejamento de conteúdo, que é um arquivo gratuito lá no site para tu comprar, para tu baixar, não tem que pagar nada por ele. Um arquivo gratuito. E eu já mostrei ele aqui no canal, tem vídeo dele e como usar. Eu quero também refil de mês em 2 páginas, porque eu gosto de usar esses dois, o planejamento de conteúdo e o mês em 2 páginas, em paralelo para planejar conteúdo. E folhas de anotação para ideias de conteúdo, para escrever legendas, para escrever roteiro de vídeo e esse tipo de coisa. A aba 5 é a parte administrativa da Plina, então eu quero ter o refil ano em caixas, que ele vem junto no kit anual, que é vendido de outubro a janeiro. Então, se tu tá pensando em adquirir esse refil, corre, porque vai ser no máximo até janeiro a venda desse refil. Ano Fold Out, que é esse refil aqui que eu mostrei no último vídeo, que é muito, muito útil. Pelo menos, olha, eu não fico sem. Inclusive, eu já tô com o meu de 2023 aqui engatilhado. Ele nem tá furado, mas eu já tô planejando as coisas nele aqui. Então, eu acho esse refil muito, muito útil. Ano foldout e metas e objetivos para Plina, né? E a última aba, a aba da Capra, como eu falei, o meu trabalho principal na Capra é gestão de conteúdo. Eu faço também revisão de texto e
e outras coisas mais, mas eu faço planejamento de conteúdo. E meu papel vai mudar um pouquinho ano que vem, porque eu vou ficar mais na parte estratégica de conteúdo e não tanto na parte de produção. Mas eu ainda vou fazer o planejamento de conteúdo, então aqui eu preciso sempre do mês em 2 páginas para eu ter a visão do mês e poder planejar as coisas que sobem. E folhas de notas para ideias e reuniões e esse tipo de coisa. E é uh, essa é a base do meu sistema de planejamento para 2023. Mais adiante eu vou vir e mostrar em detalhes cada um desses planners e cadernos e etc. Como que vai funcionar e como é que eu vou usar. Eu vou vir mostrar esse aqui montadinho, acho que vai ser bem legal. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz aqui. Acho que vai ser bem legal vocês verem como é que vai ficar o meu planner de referência. E aqui, então, tarefas, agenda, casa. Referências, tarefas, agenda e casa. Me conta nos comentários aqui como é que tu tá pensando em montar o teu sistema de planejamento para 2023. Espero que tu tenha gostado do spoiler do próximo lançamento agora. Ainda vai ser em dezembro. O fornecedor acabou de me mandar uma mensagem essa semana de que os produtos estão quase prontos. Então, tô doidinha por esse lançamento. Se tu gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha e se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeos sobre planejamento, produtividade e papelaria no geral. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!